Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu não trouxe uma palavra que eu escolhi e que vim compartilhar com vocês. Eu simplesmente estava em casa, agora é quase 11 horas da noite. E aí eu simplesmente tive vontade de vir pegar a câmera e ligar porque eu precisava compartilhar com vocês algumas coisas. Desabafar algo que Deus me lembrou, colocou no meu coração, mas que eu sei que pode ajudar muitas outras pessoas e que outras pessoas também precisariam ouvir isso hoje. Há uns dias atrás eu falei na igreja, comentei sobre a história de Abraão, quando Deus pede que ele leve o seu filho para ser sacrificado. Na madrugada, e aí no dia seguinte, na manhã seguinte, Abraão vai, pega seu filho, pega as coisas que precisava, mais um servo dele, e vai em rumo lá onde era para Isaac ser sacrificado. Depois eu vou colocar aqui embaixo certinho onde está na Bíblia, tá? Do que eu tô falando, porque agora de cabeça eu não lembro. Mas o que me chama a atenção nessa história é que chega uma parte lá onde a Bíblia relata pra gente que no terceiro dia eles avistaram o lugar onde Isaac seria sacrificado. Mas o que me chama a atenção nisso é um detalhe importante. Se são 3 dias, a gente já entende que Abraão não fez nada por emoção. Ele realmente estava confiando em Deus. Poxa vida, foram 3 dias caminhando ali ao lado do seu filho, a quem ele amava demais. Era o filho dele. Ele amava, ele era o pai. E o amor que a gente vê hoje de pai e mãe não é diferente de quem foi. Sempre é, sempre vai ser assim. Amor de pai e mãe é amor de pai e mãe. E imagine a dor que ele estava sentindo durante aquela caminhada. O quanto não estava sendo difícil. O quanto não estava doendo nele. Quantas coisas eles não conversaram. Eles não tinham nada para se distrair. Isaac não estava lá no celular. Abraão não estava lá no celular dele. Eles não estavam conversando com várias outras pessoas no WhatsApp, ou vendo as redes sociais e passando tempo. E tinha várias outras coisas para ver ao redor. Eu imagino que foi uma caminhada assim muito longa, sabe? E eles passaram o tempo todo conversando. Imagina o quanto isso não foi difícil. É tentar entrar na história, sabe? E afundar nela, sabe? Afundá-la nela para tentar entender isso, sabe? De modo que fale assim, de que fique realmente no nosso coração, a gente falar, poxa vida, que confiança que ele teve em Deus, como ele confiava nos planos de Deus para a vida dele. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre confiar em Deus. Esses últimos dias têm sido um pouco difíceis para mim, tanto para mim quanto algumas pessoas da minha família. Eu tenho passado por algumas coisas assim que tem me deixado um pouco triste muitas das vezes. E hoje foi um dos dias assim bem difícil para mim. E assim, nesses últimos dias eu fui surpreendida com algumas coisas, sabe? Coisas que eu nem achava que eu não sabia que existia em mim, que eu não tinha, e de repente no outro dia descobri que tinha, e tem sido um pouco uma doideira, assim. E outras coisas assim pessoais, de família. Com certeza, em algum dos próximos vídeos eu vou poder compartilhar com vocês alguns testemunhos, um pouco sobre isso que eu tô passando. Só que aí hoje eu tava ali no sofá e tava muito triste por algumas coisas e tal. E pensando assim, poxa vida, Deus, o que é que tá acontecendo? Por que disso? Por que daquilo? E aí, de repente, eu me lembrei dessa palavra e, poxa, foi como um refrigério pra mim. Eu falei dela semana passada na igreja e é aquilo. Colocar em prática é sempre um desafio. Colocar a palavra que você escuta, que eu escuto, que a gente fala, que a gente prega, é difícil. É aí que é o desafio. O desafio não é nem tanto você falar, mas é você viver. E sempre vai ser assim. E aí aquilo me deixou já mais em paz, sabe? Eu lembrei, eu falei, é verdade, eu preciso confiar. Ser como Abraão, sabe? Confiar. Porque para ele ter feito o que ele fez, ele realmente confiava em Deus. Ele sabia que os planos de Deus são sempre muito melhores que o nosso. Para ele ter assim essa disponibilidade total de falar assim, não, amém, eis-me aqui, Deus, eu vou fazer o que o Senhor me mandou fazer, sem perguntar, mas viu, por quê? Pra quê? Ele confiava em Deus. Que confiança que serve de, meu Deus, eu tenho que ter essa confiança, você tem que ter essa confiança. E vão ter dias que vão ser difíceis, sabe? Nem a gente não vive a gente não tem uma vida mar de rosas, onde tudo é perfeito 100% do tempo, onde tudo tá sempre bem. Não, a gente passa por alguns dias difíceis. A gente tem aqueles dias que são mais fáceis,
aqueles dias que são mais dolorosos, aqueles dias que são mais difíceis, mas o que tem que nos manter de pé, firmes, inabaláveis, é a nossa confiança em Deus. É a gente estar crendo que não, Ele sabe de todas as coisas. Se eu estou passando por isso, é porque Ele sabe. É porque Ele sabe que eu posso suportar. É porque Ele sabe que se eu preciso passar por isso, talvez seja porque lá na frente vai ajudar outras pessoas. Talvez seja porque eu precisava, tem um plano, tem um propósito, sabe? A gente precisa criar assim. Quando tudo estiver desmoronando, não, peraí, respira, conta até 10 e fala, não, eu tenho que confiar. Porque às vezes não é difícil confiar. Às vezes é muito difícil confiar. Porque você olha assim para as circunstâncias, você olha para o que está acontecendo e você fala, meu Deus, por quê? Olha assim, você não consegue entender. Ainda hoje eu comentei com uma pessoa, assim, como é difícil a gente entender o que Deus pretende com algumas coisas. Como é difícil. Mas o que nos resta é confiar. Não cabe a nós ficar questionando a Deus, sabe? Porque Ele é o próprio eu sou. Ele é o verbo, não havia outro antes dele. Então quem somos nós? Quem somos nós? Pessoas tão pequenas, pessoas tão que veio do pó na terra, sabe? Pra olhar pra ele e ficar perguntando, por quê? Pra quê? Peraí, mas isso não era pra ter acontecendo, mas olha, isso, sabe? Apontando o dedo pra Deus e tentando... Não, Deus ele sabe de todas as coisas e a gente precisa confiar. A gente precisa confiar, porque a nossa confiança nele é o que nos mantém de pé para continuar. Firmes, inabaláveis. Vão ter dias que vão ser mais difíceis, como o meu hoje foi, vai. Só que, ainda assim, a gente precisa confiar. A gente precisa confiar porque Deus ele sabe de todas as coisas. E a visão dele é muito mais alta, é muito mais ampla do que a nossa. A gente vê só isso aqui que está na nossa frente, chega a um certo ponto que a gente não consegue ver mais lá na frente. Mas Deus não, ele vê tudo. Então há coisas que hoje a gente pode não entender, mas lá na frente eu sei que a gente vai entender, porque tudo tem um propósito e eu acredito plenamente nisso. Então essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês, porque quando eu lembrei, quando assim me veio na cabeça, assim do nada, falei, ai, tá, é isso que eu preciso fazer. É isso que eu preciso, essa palavra, aquela palavra que eu preguei semana passada, eu preciso viver ela hoje, preciso viver ela amanhã, preciso viver ela todos os dias e não posso esquecer. E aí quando logo que eu me lembrei dessa palavra que eu amo muito, ainda comentei o quanto que ela fala comigo, o quanto que ela é linda. E aí eu falei assim, não, eu preciso compartilhar, eu preciso contar pro pessoal, porque eu sei que não vai ajudar a Sônia. Às vezes você tá aí e você precisava muito ouvir isso. Às vezes você precisava se lembrar que você também precisa confiar. Que nós precisamos confiar. A nossa confiança precisa estar firme em Deus. Firme em Deus. Porque se a gente tira o olho de Deus, que é o foco, se a gente tira o olho dele, se a gente deixa de confiar nele, a gente desmorona. Porque quando a gente olha para as circunstâncias, para o problema, para todas essas coisas assim, a gente fala, nossa, como que eu vou sair disso? O que vai acontecer? Então mantenham-se firmes em Deus, mantenham firme a confiança que vocês têm nele. Não em pessoas, não em coisas, mas nele, porque ele sabe de todas as coisas. E eu tô ansiosa para ligar essa câmera de novo, para poder falar para vocês e testemunhar, contar. Lembrar desse dia, hoje falar assim, ó, vocês lembram aquele dia que eu tava falando? Era por isso, mas olha, hoje aconteceu isso. É assim, e é assim que eu creio, e eu sei que eu vou fazer isso, porque eu preciso confiar em Deus. Então também confia nele. Passa seus dias confiando nele, porque você vai ver, vai ser mais fácil. Vai ser muito mais fácil. Amém? Deus abençoe vocês e até uma próxima vez. Beijo, tchau.